Você sabia que existem hábitos no seu dia a dia que podem estar levando o seu dinheiro e você nem sabe para onde? Você já prestou atenção que entra o salário, sai o salário e você nem sabe o que foi que aconteceu? Você simplesmente olha no dia 15 e seu saldo está zerado? A gente vai falar sobre esses hábitos aqui nesse vídeo, então já fica comigo. Eu sou a Ariane Cedrais, esse é o canal Contas Comigo, um canal de educação financeira onde você aprende a cuidar bem do seu dinheiro. E o primeiro hábito que a gente vai falar é não saber quanto de fato você ganha e quanto de fato você gasta. Esse é um erro muito comum, porque a gente vai levando a rotina no automático e você de fato não sabe quanto ganha. Às vezes, a depender da forma como você recebe o seu salário, ele pode ter pequenas variações de mês a mês. Então, é o que caiu na conta, você de fato não sabe, você tem uma noção básica de quanto é o seu salário, mas em números exatos, você sabe qual é esse número? Então eu lhe aconselho a passar a acompanhar este valor. E a outra é saber quanto custa a sua vida, quanto de fato você precisa para manter a vida que você leva. Muitas vezes esse valor está acima do seu salário, você acaba utilizando o cartão de crédito para prorrogar esses pagamentos ou até mesmo fazendo uso de cheque especial ou créditos outros como crédito consignado ou empréstimos para poder bancar isso. Então esse é um hábito muito ruim para a sua saúde financeira. Um segundo hábito é comprar para aliviar as suas emoções. A gente tem o hábito de gastar de acordo com o que a gente está sentindo. Então, você já parou para perceber se você está triste, você pensa em comprar algo? Se você está feliz, você quer comemorar e acaba gastando? Então, é isso. A gente precisa entender as nossas emoções para entender como a gente usa o nosso dinheiro. Eu trabalho muito com pessoas que têm problemas emocionais relacionados ao dinheiro. Normalmente, essas pessoas vêm a mim indicação de psicólogos. Por quê? É preciso entender que o que você está sentindo faz você gastar. Então, vamos lá. Numa fase de luto, eu tive alguns clientes em luto. Você tende a gastar de forma errada porque você está passando por um momento delicado e não entende ou não quer, de fato, pensar nessa sua dor no momento. Então você acaba gastando mais. Mas para o dia a dia, vamos lá pensar que você chegou em casa bem cansado e eu não quero comer nada do que tem em casa. Então vai e pede um delivery. Esse pedido de delivery é uma despesa não programada e isso pode sim prejudicar as suas contas. Então esses hábitos que você tem que acaba despercebido pode sim trazer um prejuízo para o seu equilíbrio financeiro todos os meses. O terceiro hábito que a gente pode falar aqui é: mas não tenho como comprar isso agora, mas a parcela cabe. Então, o fato de parcelar tudo pode gerar uma bola de neve dentro do seu cartão de crédito. Então, tem que ter muito cuidado com parcelamentos. Parcelar não é uma coisa errada, mas você precisa sim ter um controle e até muitas vezes parar para pensar, certo? Dá para comprar parcelado? Dá, mas se eu esperar um pouquinho mais, dá para eu comprar à vista? E isso não vai pesar tanto nas outras parcelas já existentes no cartão de crédito? Porque sim, eu sei que você já tem muitos parcelamentos, então é preciso ter cuidado, porque junta, né? Faz aquela reunião de parcelas e acaba prejudicando o seu orçamento e isso acaba trazendo implicações, impossibilidades de outras coisas dentro do seu dia a dia. Então, prestar muita atenção nesses parcelamentos, porque isso é um hábito perigoso. Pequenos gastos que você tem no dia a dia, eu vou colocar aqui como um quarto hábito, porque são coisas pequenas que a gente não percebe muito e acaba fugindo o orçamento. Então você não sabe de fato quanto você gasta de delivery, quanto você gasta de estacionamento, se você vai pegar um Uber a mais ou fazer alguma compra esporádica, às vezes até um presente que você vai dar, são coisas que acabam impactando dentro do seu orçamento por falta de planejamento. Então tudo precisa estar planejado. Se você, por exemplo, presente, você tem filho que todo mês tem aquele aniversário, você sabe que os coleguinhas têm aniversário, então
é uma coisa que precisa estar dentro do seu planejamento. Se você presenteia amigos com frequência, isso precisa estar dentro do seu orçamento. Se você gosta de pedir delivery em determinados dias, por exemplo, normalmente dia de sexta, sábado, as pessoas tendem a querer mais pedir delivery, pedir aquela pizza. Então, isso precisa estar dentro do seu orçamento, você precisa planejar. Fazer simplesmente sem planejamento, esses hábitos do dia a dia que você não leva em consideração na hora que está planejando, é sim um hábito ruim e pode prejudicar a sua saúde financeira. Um quinto hábito muito comum é simplesmente comprar sem pesquisar. Você tem o hábito de pesquisar antes de fazer uma compra importante ou até mesmo pequena para saber se de fato aquele produto vai lhe atender ou saber se de fato é o produto mais barato que você está comprando? Eu digo isso porque muitas vezes você fica aí rolando na tela do seu celular aplicativos de compras e aí vê aqueles vídeos maravilhosos feitos por IA que vai resolver o problema da vida, né? E aí você pensa, diz, é baratinho, e você acaba comprando. Só que aí aquilo ali chega, não lhe serve, você não vai usar e fica muitas vezes um entulho dentro de casa ou um dinheiro jogado fora. Então é preciso pesquisar a qualidade e a eficiência de fato daquele produto, mas também o preço. Porque às vezes você está comprando um produto mais barato, que não lhe atende, e você poderia estar comprando um produto um pouco mais caro que lhe atende. Ou às vezes pagando muito mais caro por um produto que você de fato precisa, mas que poderia estar mais barato. Então é preciso você avaliar bem as suas compras. Uma coisa que eu faço, mesmo que eu vá comprar na internet, eu vou sempre numa loja física olhar se aquele produto realmente ele existe, se ele funciona, se ele atende realmente às minhas necessidades e nunca compro de fato por impulso. Eu vou sempre avaliar aquela compra para ver se eu estou pagando o melhor preço, se no melhor momento e se vai atender às minhas necessidades. Um sexto hábito muito comum é ter coisas para impressionar outras pessoas. Isso é muito comum. Ou então, só para sentir parte do grupo. Porque, por exemplo, eu tenho um telefone que ele está ultrapassado, então eu vou comprar um outro porque chegou o momento de comprar, mas aquele aparelho de fato não está apresentando nenhum defeito, mas todo mundo trocou. Então, você sente às vezes que para fazer parte daquele grupo, para estar na crista da onda, como diz a história, precisa ter aquele produto, então você acaba gastando para isso. Eu vejo muita gente comprando eletrônicos, trocando de carro, às vezes refazendo a casa inúmeras vezes, só para acompanhar as pessoas ao redor, a internet, o que quer que seja. Então é preciso ter muito cuidado com este hábito, que ele pode ser perigoso, porque às vezes isso encarece muito e pesa no orçamento. Então presta bastante atenção para você se manter dentro do seu orçamento e viver de acordo com a sua realidade e não com o que você acha que deve mostrar para as outras pessoas, entende? Então viva mais para você do que para mostrar algo aos outros. O sétimo hábito que eu trago aqui para você é não prestar atenção em pequenas assinaturas. Hoje, muitas das despesas que nós temos são assinaturas de streaming, assinaturas de aplicativo, assinaturas digitais, assinaturas de várias coisas e a gente acaba se passando, porque às vezes aquela assinatura foi útil em determinado momento e hoje não é mais. E aí você não acompanha, então às vezes você assina um programa e você não está mais utilizando, ou então você assina todos os streams, mas você realmente tem tempo para assistir todos eles ou você assiste um ou outro, né? Então precisa prestar atenção e fazer essa avaliação, passar esse pente fino, né? Em quais assinaturas você tem, né? E de fato usa. Eu vou dar um exemplo aqui de uma assinatura pouco comum. Eu tinha um cliente que ele tinha assinatura do jornal, só que com o tempo, ele passou a ser mais informado não pelo jornal. Ele não lia mais o jornal, ele não pegava, baixava o jornal digital e lia. Porque ele fez essa assinatura quando o jornal era físico.
E ele gostava de ler o jornal físico, era um senhor já, gostava de ler o jornal físico. Acabou o jornal físico, veio o digital, ele continuava pagando a assinatura do mesmo jeito, sem utilizar. Então é preciso fazer essa avaliação, porque às vezes está lá. Você às vezes tem uma assinatura muito antiga de algo que nem sabe que está descontando no seu cartão de crédito, na sua conta corrente, porque você deixou ali no automático, porque era algo que você queria para um longo prazo, só que hoje não te serve mais. Então, dá uma observada nesse hábito que pode fazer uma diferença. Pode parecer pequena no início, mas que faz uma diferença num segundo momento, que você pode pegar esse dinheiro dessa assinatura e colocar no investimento, por exemplo. Este 8º hábito, ele é extremamente perigoso, tá? Se você não tem uma reserva de emergência, por menor que seja, você está colocando em sérios riscos a sua saúde financeira. É importante que você saiba que ter uma reserva de emergência não é luxo, é uma coisa essencial para a sua vida. Então, por que você não coloca algum valor já destinado para isso? E comece com valores pequenos. Se hoje sua meta você consegue colocar como R$100, coloque como R$100, monte os seus primeiros R$100 de reserva de emergência, depois passe para 200, 300, até chegar um mês do seu custo de vida, 2, 3, 4, 5, 6, até você avaliar de acordo com as suas necessidades essa reserva. É muito importante que você tenha reserva financeira. E aqui no canal tem vários vídeos ensinando a você formar a sua. O 9º hábito é achar que a solução para os seus problemas está em ganhar mais. Ganhar mais não vai resolver a sua vida. Talvez seja algo que você precise, mas se hoje você não consegue administrar um salário mínimo, você não vai saber administrar 2, 3. Então é preciso saber administrar a sua renda antes de pensar que a solução, de fato, é ganhar mais. Eu não estou dizendo aqui que você talvez não precise ganhar mais, porque eu sei que tem gente que, de fato, precisa ganhar mais. Mas é preciso ter a organização, o controle, o planejamento da sua vida financeira, independente da sua renda. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Não se trata de quanto você ganha, mas de como você administra o seu dinheiro. Isso é muito importante. Então, você não vai resolver tudo quando o seu salário aumentar. Você vai melhorar tudo quando o seu salário aumentar. Mas o seu salário hoje, ele não deve ser o ponto de deficiência maior da sua vida financeira. Você precisa estar organizado e saber se organizar cada vez mais à medida que a sua renda for aumentando. E o 10º hábito é o hábito mais comum para todo mundo, então é o adiar, né? A gente está sempre adiando os começos e fica protelando, de fato, tomar decisões. Então a gente adia, vou deixar para o ano que vem, vou deixar para depois do carnaval, depois do São João, segunda-feira eu começo, mês que vem eu começo, vai ser o dia 1º. Então sempre adiar, sempre protelar o começo das coisas faz você ter a sua vida financeira prejudicada, porque você não de fato está organizando, entendeu? Você está deixando para depois um problema que pode crescer cada vez mais. Então comece hoje mesmo. Se a gente deixa para o eu futuro da gente tomar a decisão, se o nosso eu presente não quer, você acha que seu eu futuro vai querer? Não, né? Então, quando você decidir, você decide naquele momento. Hoje eu começo e vai fazer. E aí, além de começar, é persistir. Não pense que você vai começar e tudo ser perfeito. Você vai começar, vai tropeçar, vai continuar mesmo nos tropeções. Porque é importante você dar continuidade também, tá? Não é só você começar, é começar e não parar. Esse é o ponto importante. Então, são hábitos que você precisa rever. Conta aqui no vídeo quais desses hábitos você tem no seu dia a dia e quais você vai passar a mudar a partir de agora. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!